Olá, meu nome é Alex Vanúbio Mendes, sou responsável pela disciplina de Diversidade Cultural e Economia Solidária no ProEja. Iremos continuar nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos com os temas abordados nas aulas anteriores. E especificamente falarei com vocês sobre diversidade e inclusão, interrogando o colonial na educação profissional, que se encontra na página 147, e as diferenças humanas, lugar de conflito. Tenha em mãos papel e caneta, anote tudo que tenha dúvidas, para que posteriormente nos fóruns Tira Dúvidas façamos um novo condensado para que todos se apropriem de todo o componente. Estarei à sua disposição, basta fazer-se presente no dia e hora combinado. Caros alunos, o ser humano se constitui por meio de um processo complexo. Somos ao mesmo tempo semelhante, enquanto gênero humano, e muito diferente enquanto forma de realização do humano ao longo da história e da cultura. Podemos dizer que o que nos torna mais semelhantes enquanto gênero humano é o fato de todos apresentarmos diferenças de gênero, de raça, etnia, idades, culturas, experiências, entre outros. E mais, somos desafiados pela própria experiência humana a aprender a conviver com as diferenças. O nosso grande desafio está em desenvolver uma postura ética de não hierarquizar as diferenças e entender que nenhum grupo humano e social é melhor ou pior do que o outro. Na realidade, somos diferentes. Refletir as temáticas diversidade, diferença, inclusão social e colonialismo na educação profissional representa um bom desafio. Hoje, sabemos que a humanidade inteira descende de um grupo originário do continente africano, que há aproximadamente 100 mil anos atrás saiu do continente em uma série de ondas migratórias, atravessou a Eurásia e atingiu as Américas. E assim, a espécie humana habitou todo o planeta Terra. Nesse processo milenar, a espécie humana desenvolveu valores, habilidades e fenótipos variados, em consonância com o contexto e com as condições climáticas, geográficas e sociais. Contextos e condições essas que têm diferenciado e agrupado os seres humanos em categorias humanas distintas e submetidas a uma infinidade de classificações de natureza étnica, cultural, racial, social, locomotora e outras. A partir de tais classificações, as diferenças físicas e culturais têm servido em muitas situações como justificativas para legitimar a opressão de uns povos sobre os outros. Todavia, tais diferenças não são, por si mesma, a justificativa para conduzir a humanidade à intolerância e ao preconceito, como nos mostra Maria Aparecida Silva Bento. As pessoas nascem seres humanos e tornam-se por força de experiências de viver em sociedade negros, brancos ou amarelos. Portanto, não é a diferença entre as pessoas, mas a forma como encaramos essa diferença que pode nos levar a tratar as pessoas com afeto e respeito ou com medo e desprezo. Na história da humanidade, a diversidade humana tem sido tratada muito mais com desprezo e intolerância do que com respeito e solidariedade. Para constatar tais afirmativas, basta notarmos o crescente aumento dos índices de opressões, tensões e guerras motivadas por diferenças étnicas, religiosas e culturais. A maneira hostil como nos relacionamos com a diversidade humana resulta de um conjunto de sentidos e crenças que constitui a base de pensamentos de cada grupo humano e que determinam a sua cosmologia, ou seja, a sua visão da ordem do mundo e o seu modo de sentir-se no mundo. Da mesma forma que os demais agrupamentos humanos, as comunidades científicas também são constituídas por sentidos e crenças que determinam as suas bases filosóficas e epistemológicas. Essas bases, no que se refere à ciência hegemônica, são marcadamente da natureza ocidental. Muito do que fomos educados a ver e distinguir como diferença é, na realidade, uma invenção humana que, ao longo do processo cultural e histórico, foi tomando forma e materiedade. No processo histórico, sobretudo, nos contextos de colonização e dominação, os grupos humanos não passaram a hostilizar e dominar outros grupos simplesmente pelo fato de serem diferentes.
Como diz Carlos Rodrigues Brandão, em 1986, por diversas vezes, os grupos humanos tornam o outro diferente para fazê-lo inimigo. O mundo ocidental está alicerçado em posturas, praxes e concepções em boa medida pautada na opressão de classes, no sexismo e principalmente no racismo. Ou melhor, está alicerçado em uma matriz binária de ver, estar, sentir, compreender, tudo junto mesmo. A complexidade da vida humana, sendo assim, um modelo binário e maniqueísta que reduz o mundo a nós, a eles, aos brancos, negros, ouvintes, surdos, homens, mulheres, videntes, cegos, normais, deficientes. Esse modelo social, ao impor sua lógica e normatividades, acarreta a destruição de outros modelos sociais, incluindo aí outras formas culturais, outras formas de linguagem, outras formas de pensamento e de locomoção. Caros alunos, sobretudo, aquelas próprias dos grupos sociais submetidos a este regime de opressão e de colonização cultural. Todavia, ninguém nasce negro ou branco, homem ou mulher, ouvinte ou surdo, normal ou deficiente. Somos produzidos socialmente. Os discursos e narrativas produzem representações que, quando assumidas, configuram a nossa realidade vivida. Nossos valores, posturas e visão de mundo são construídos socialmente. As representações sociais nos emprestam aquilo que nomeamos de identidade cultural, política, étnica e outras. À medida que experimentamos, representamos os discursos que produzimos, isso nos convida a problematizar os discursos que separam o sujeito do objeto, numa tentativa de alcançar o sujeito desenraizado do mundo. Acima de tudo, as coisas às quais caberiam a ele manipular. Cursistas, no paradigma moderno, o conhecimento apresenta-se de duas formas: a do conhecimento regulação e a do conhecimento emancipação, sendo que a trajetória daquele é a do caos para a ordem e a deste é do colonialismo para a solidariedade. Apesar de ambos estarem presentes na matriz da modernidade ocidental, constatam-se, no entanto, que o conhecimento regulação tem dominado o conhecimento emancipação. Portanto, na busca de uma educação livre e etnocentrismo, preconceitos, intolerâncias e racismo, é preciso estabelecer uma crítica epistemológica, pois a crise da ciência é, assim também, a crise da epistemologia. O domínio global da ciência moderna como conhecimento regulação acarretou consigo a destruição de muitas formas de saber, sobretudo daquelas que eram próprias dos povos que foram objeto do colonialismo ocidental. Não esqueçamos que, sob a capa dos valores universais autorizados pela razão, foi de fato imposta a razão de uma raça, de um sexo e de uma classe social. Caros alunos, assim, desejamos convidá-los e convidá-las a repensar nossos processos de subjetivação sujeitados à normatividade paradigmática ocidental e colonial, bem como a problematizar conosco os modelos e os códigos sociais trazidos por uma forma cultural que dita a maneira de nos relacionarmos com o outro. Tais processos estão imbricados em relação de poder, nos quais os jogos de identidade ocupam lugares e entre lugares importantes. A cada instante, somos convidados e convidadas a assumir posições de sujeito e de sujeitas nos discursos produzidos, uma vez que nos relacionamos com o outro conforme as nossas posições nos vocábulos culturais produzidos. Caros alunos, uma primeira condição reflexiva necessária é compreender o fato de que, ao estarmos inseridos na forma cultural dos colonizadores, muitas das vezes assumimos como nossas as subjetividades que nos colonizam, nos oprimem e nos dividem. Todavia, mesmo colonizados, mantemos parte da nossa cultura e da nossa resistência que poderão sustentar a luta contra hegemônica, indicando possibilidades de experimentarmos outras formas de subjetividade, de nos relacionarmos com o outro.
Mas o que são minorias? Manifestação no Rio de Janeiro em novembro de 2014 para celebrar o Dia da Consciência Negra. Você já deve ter ouvido falar em minorias, mas sabe exatamente o que se trata esse termo? Após vivenciar esse conteúdo, você compreenderá o que significa fazer parte de uma minoria, qual a importância de dar voz às minorias e uma democracia, e conhecerá algumas políticas públicas voltadas às minorias no Brasil. Vamos acompanhar nosso primeiro slide? A palavra minoria, nesse caso, não se refere a um número menor de pessoas, a sua quantidade, mas sim a uma situação de desvantagem social. Ou seja, apesar de muitas vezes coincidir de um grupo minoritário ser realmente a menor parte da população, não é o fator numérico essencial para que uma população possa ser considerada uma minoria. São as relações de dominação entre os diferentes subgrupos da sociedade e o que os grupos dominantes determinam como padrão que delineam o que se entende por minoria em cada lugar, comportamentos discriminatórios e preconceitos também costumam afetar os grupos minoritários. Caros alunos, é importante frisar que não há consenso absoluto quanto ao conceito de minorias. Alguns teóricos estreitam a definição ao reduzir os tipos de características que podem definir uma minoria, por exemplo. Outros afirmam que o termo não possui uma definição única e que sua intenção sempre dependerá do autor que está utilizando. Nesse conteúdo abordaremos o conceito de minorias mais amplo, conforme a definição. A palavra minoria refere-se a um grupo de pessoas que, de algum modo, em algum setor das relações sociais, se encontra numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um outro grupo maioritário. Ambos integrando uma sociedade mais ampla, as minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria. Cursistas, as características podem variar para cada grupo minoritário, mas alguns elementos costumam ser comuns às minorias. Vamos acompanhar? Vulnerabilidade. Os grupos minoritários, em geral, não encontram amparo suficiente na legislação vigente. Ou se o amparo legal existe, não é implementado de modo eficaz. Por isso é comum a luta desses grupos por terem sua voz mais executada nos meios institucionais. A gente tem como exemplo aí os transgêneros, que agora falamos sobre a identidade e a informação. Mesmo que exista há muito tempo e que tenha tradições sólidas e estabelecidas, a maioria vive em um estado de anônimo de constante recomeço de sua identificação social, por ter de se afirmar a todo momento perante a sociedade e suas instituições, reivindicando seu direito. A gente tem como exemplo isso aí, os negros dentro da sociedade. Caros alunos, saber que o tom escuro da pele aumenta o risco de morrer jovem incomoda. Igualmente, angustiante é não ver perspectivas de melhoria a curto prazo. Embora seja fácil encontrar na escravidão as raízes históricas dessa vulnerabilidade, as razões atuais são múltiplas e envolvem desigualdade social, falta de estrutura em bairros de periferia, a guerra obtusa às drogas, questões que só serão resolvidas com muita boa vontade política e compromisso do cidadão em criar uma sociedade mais justa. Ultimamente, graças à mídia de uma forma geral, cada vez mais as pessoas têm discutido e tentado entender o que significa a expressão transgênero. Bem, o termo pode até ser bem recente, mas essa busca incessante à própria identidade é muito mais antiga do que se possa imaginar. Em uma definição bastante resumida, é possível compreender o ser transgênero a partir de uma simples atitude: parar em frente ao espelho e não reconhecer o próprio reflexo. Caros alunos, saber que o tom escuro da pele aumenta o risco de morrer jovem incomoda. Igualmente angustiante é não ver perspectivas de melhoria a curto prazo. Embora seja fácil encontrar na escravidão as raízes históricas dessa vulnerabilidade, as razões atuais são múltiplas e envolvem desigualdade social, falta de estrutura em bairros da periferia e a guerra obtusa às drogas,
questão que só serão resolvidas com muita boa vontade política e compromisso das pessoas em criar uma sociedade mais justa. Ultimamente, graças à mídia de uma forma geral, cada vez mais pessoas têm discutido e tentado entender o que significa a expressão transgênero. Bem, o termo pode até ser bem recente, mas essa busca incessante à própria identidade é muito mais antiga do que se possa imaginar. Em uma definição bastante resumida, é possível compreender o ser transgênero a partir de uma simples atitude: parar em frente ao espelho e não reconhecer o seu próprio reflexo. Acompanhe o próximo slide. Por serem grupos não dominantes e muitas das vezes discriminados, as minorias lutam contra o padrão vigente estabelecido. Essa luta na atualidade tem como grande marca a utilização das mídias para expor a situação dessas minorias e levar o conhecimento para a população em geral. A gente vê como exemplo aí as mulheres. Estratégias discursivas, as minorias organizadas em geral realizam ações públicas e estratégias de discursos para aumentar a consciência coletiva quanto ao seu estado de vulnerabilidade na sociedade. Além das mídias já citadas, passeatas e manifestos também são frequentes, utilizando como exemplo o movimento LGBT. Caros alunos, as minorias podem ser discriminadas por diversos motivos. Alguns exemplos são étnicos, religiosos, de gênero, de sexualidade, linguísticos, físicos e culturais. Em cada país ou região, diferentes populações podem ser consideradas minoritárias, a depender dos grupos que dominam as instituições do local, sendo que um mesmo grupo pode ser dominante em um lugar e minoritário em outro. Os judeus, por exemplo, são os grupos hegemônicos em Israel, mas podem ser considerados minoritários em outros países, como no que há predominância católica. Os curdos são considerados maiorias na Turquia, enquanto os descendentes de turcos são considerados um grupo minoritário na Alemanha. No Brasil, podemos citar como exemplos de minoria mais conhecida a população negra LGBT, de mulheres, indígenas e de deficientes. A fala comum de que a democracia é o governo da maioria nem sempre é ou deve ser verdade. Os direitos humanos, como direitos fundamentais, devem ser considerados pela legislação de uma nação e garantidos a todos os indivíduos. No caso das minorias, tal consideração é especialmente importante, posto que se tratam de grupos já discriminados e tratados de modo desigual pela parte maioritária. Assim, cursistas, é imprescindível que a democracia não considere somente o princípio da maioria, mas também princípios de justiça social, concedendo espaços de fala para a minoria e realizando leis e políticas públicas que atendam aos seus interesses e necessidades, mesmo que estes não correspondem aos desejos da maior parte da população. Ao agir desse modo, o Estado colabora para a diminuição da discriminação contra esses grupos minoritários e garante que toda a sua população seja contemplada com direitos fundamentais, como estabelecidos na Constituição brasileira, que será abordada em seguida. Como, por exemplo, pode-se citar o primeiro direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mesmo que a maior parte da população de determinado país não concorde com esse tipo de união, o Estado pode interceder em favor dessa minoria, no caso, a população LGBT, e conceder o direito sem que tal ato consista em uma violação da democracia. As classificações das diferenças humanas não seriam nocivas à humanidade se estivessem desprovidas de critérios de hierarquização, intrínsecos e extrínsecos, como ocorre no bojo das classificações raciais. A variabilidade humana é um fato empírico, incontestável, que, como tal, merece uma explicação científica. Os conceitos e as classificações servem de ferramentas para operacionalizar o pensamento. E, nesse sentido, é que o conceito de raça e de classificação da diversidade humana em raças teriam servido. Infelizmente, desembocaram numa operação de hierarquização que pavimentou o caminho do racialismo. A classificação é um dado da unidade do espírito humano. Todos nós já brincamos um dia, classificando nossos objetos em classes ou categorias, de acordo com alguns critérios de semelhança e de diferença. É possível constatar
e vivenciar vários desses efeitos perversos no cotidiano escolar, que seja na condição de aluno, quer seja na de professor ou de pesquisador. Na escola, dialogamos desde a infância sobre o que é ser negro, surdo, mulher, idoso, a partir dos interlocutores brancos, ouvintes, homens e jovens, por meio do currículo escolar, do material didático, das práticas curriculares e dos demais elementos do cotidiano escolar, que produzem e reproduzem a ideologia hegemônica. Stuart Hall, a partir da obra de Antônio Gramsci, reflete que a hegemonia de um grupo social sobre o outro, subordinados, representa uma autoridade exercida. O domínio não é simplesmente imposto, ele resulta de um consentimento popular por meio de concessões, compromissos e de alianças. A hegemonia, assim, não é exercida apenas pela força, mas pelo consenso e compartilhamento dos valores culturais. Caros alunos, neste cenário de disputa hegemônica, a cultura como campo de relações de poder tem sustentado e autorizado a hegemonia de um grupo sobre os outros. A educação profissional não é diferente. Está marcada por tensas relações sociais, nas quais aqueles considerados diferentes, negros, surdos, idosos, etc., enfrentam cotidianamente os efeitos perversos da discriminação e do preconceito. Problematizar os discursos hegemônicos em torno das diferenças na educação profissional, como espaços e tempos que produzem e reproduzem preconceitos e práticas discriminatórias a partir daquilo que é dito e não dito, e também pela omissão e negação dos processos de alteridade entre os seres humanos no desenvolvimento da humanidade. Apresenta-se como uma das demandas atuais ao campo do currículo e da formação dos professores. A educação profissional, tida como um dos principais mecanismos de democratização e ascensão socioeconômica, aqueles empobrecidos histórica e social, é convidada a ampliar o currículo, atribuindo dimensões inclusivas e afirmativas às práticas curriculares. Alunos, entretanto, para muitos, essa educação tem sido altamente ambígua, ora promovendo mobilidade social, ora revelando-se prejudicial ao processo de formação cognitiva e socioafetiva. Em ambos os casos, a tensão existente entre os mecanismos que produzem estigmas e discriminações e aqueles que combatem atravessa a concepção dos currículos e das práticas pedagógicas, como também promovem oportunidades ou obstáculos epistemológicos, que condicionam desigualmente o desempenho escolar dos alunos e alunas. De acordo com Santo Tomé, em 2001, as culturas ou vozes de grupos sociais que não dispõem de estruturas importantes de poder, muitas vezes são silenciadas, estereotipadas e deformadas. Em face do exposto, nossos pressupostos teóricos metodológicos pautam-se na assertativa de que para descobrir um novo mundo é preciso saber esquecer seu próprio mundo. Do contrário, o pesquisador estará simplesmente transportando seu mundo consigo ao invés de manter-se à escuta. Cursistas, ao nos aproximarmos de um novo mundo, a condição de familiaridade também deve ser motivo de estranhamento, uma vez que essa poderá nos seduzir a querer transportar sentidos e significados originalmente de nossas culturas para a cultura do outro. O estranhamento advém, assim, da necessidade de atentar para que nossas próprias experiências não ofusquem as culturas que diferem das nossas. Alunos, o grande desafio nesses casos é saber trabalhar o envolvimento e a subjetividade, mantendo o necessário distanciamento que requer um trabalho científico. Distanciamento este que não é sinônimo de neutralidade, mas que preserva o rigor. Trata de saber lidar com as percepções e opiniões já formadas, reconstruindo as novas bases, levando em conta, sim, as experiências pessoais, mas filtrando-as como apoio de referencial teórico e de procedimentos metodológicos específicos, como, por exemplo, a triangulação. Todavia, ao construir um referencial teórico-metodológico,
será possível ao professor ou professora e ao pesquisador ou pesquisadora optar por um lugar que lhe garanta imparcialmente a neutralidade? Obviamente não. Desta forma, a escolha dos conteúdos disciplinares, o ângulo de observação, o referencial teórico-metodológico e as práticas curriculares são feitos a partir de escolhas e, portanto, são atos políticos. Caros alunos, as práticas curriculares estão inseridas em uma complexa rede de significações, trazidas pelos lugares de gênero, raça, cor, idade, classe social e outras distinções. Compreendemos esses lugares como portadores de valores e visão de mundo e, assim, consideramos importante uma abordagem que nos incentive a vasculhar o lixo da história, buscando inspirar científica e determinações políticas na crítica epistemológica. Não há neutralidade nas relações no e com o mundo. Não há um conhecimento objetivo alheio aos sujeitos, fora de nós, possível de ser apreendido exclusivamente a partir do outro. Portanto, nos conhecimentos produzidos sempre haverá vestígios de nossas crenças, valores e comportamentos, ou seja, todo conhecimento que descobrimos revela em parte que somos, quem somos. O fato produzido na realidade são pedaços de nossas crenças, que por fim nos identifica. Se todo conhecimento é autoconhecimento, como já disse Santos, podemos dizer que sujeito e objeto são integrados na mesma forma cultural e pertencentes à mesma comovisão. Cursista, observemos as imagens nos slides para sintetizarmos nossos momentos finais da aula de hoje. É comum associar a imagem de uma sala de aula da educação de jovens e adultos com a de homens e mulheres adultos, geralmente adultos trabalhadores, que não puderam frequentar a escola na idade adequada, seja porque tiveram que trabalhar muito mais cedo para ajudar no sustento da família, seja porque simplesmente a escola inexistia onde moravam. No entanto, a realidade das salas da EJA confrontam esse imaginário. Um fenômeno cada vez mais comum é a presença de jovens de 15 a 17 anos. No caso das turmas do EJA, do ensino fundamental, ou a partir de 18 anos, no caso das de ensino médio. Caros alunos, esse aumento de adolescentes e jovens e adultos na sala de EJA demonstra dois problemas. O primeiro é que o acesso à escola ainda não foi completamente resolvido. Em segundo, mais grave ainda, pode indicar que alguns estão errando muito na escola regular, uma vez que muitos deles, embora tenham acesso à escola, não conseguiram permanecer nela ou repetiram por diversas vezes, por baixo desempenho, por evasão ou por frequência irregular, que acabaram alcançando uma idade inadequada às séries e as que estão matriculados. Fato é que estes jovens compõem as turmas com outros educandos, adultos, muitas vezes com a idade para serem seus pais ou avós, e nesta heterogeneidade etária é comum vivenciarmos o conflito intergeracional. Isso porque, por pertencerem a gerações diferentes, apresentam valores dispares de formas de enxergar as escolas mais diversas. Enquanto o adulto geralmente anseia por uma aula na qual o professor assume o papel central e inquestionável, o jovem tende a relacionar-se de forma mais horizontal, apresentando-se o questionador dos valores da escola das gerações que lhes antecederam. O resultado é um conflito muito das vezes difícil de se administrar. Não há receita, mas uma palavra-chave pode orientar educadores à resolução desses conflitos: o diálogo. O desafio é promover a conversa entre jovens e adultos de modo que se possa criar um espaço para a geração de empatia entre esses grupos. Realizar atividades que provoquem a socialização das trajetórias dos educandos pode ajudar a gerar afinidades e, especialmente, solidariedade. É importante que os adultos compreendam que aquele jovem presente em sua turma não é um problema exclusivo da escola ou do professor, mas merece a acolhida de todos os demais educandos. Da mesma forma, tem funcionado muito bem engajar aqueles jovens com menos dificuldades no auxílio a outros educandos e adultos. No entanto, caros alunos, há um problema que precisa ser resolvido antes dessa ação do professor em sala de aula, e é justamente a imagem que o professor carrega
da modalidade de educação de jovens e adultos, tenho visto, ao longo da minha carreira, chegarem muitos professores à EJA com a expectativa de encontrar aquela sala cheia de cabecinhas brancas que querem ser alfabetizadas. Alunos dóceis que jamais questionam a metodologia do professor numa sala ausente de qualquer conflito. Qual a surpresa quando, ao entrar na turma, o professor se depara com uma sala dividida pelos conflitos de que falamos anteriormente? Não há uma fórmula para lidar com o conflito intergeracional em uma sala de aula. Assim como não há uma fórmula nenhuma a outra forma de qualquer outro conflito. O importante é compreender que a essência de qualquer conflito e a divergência de valores, de pensamentos, de formas de enxergar a vida, na ausência do respeito pelo outro, possui história e possui identidade. Os conflitos tendem a se transformar em confrontos. Nosso papel como educadores na administração dessas relações conflituosas das turmas é criar condição para que as diferenças não sejam vistas como obstáculos para a realização dos objetivos de cada sujeito, mas sim que sejam acolhidas a partir da compreensão de que a diversidade não é algo ruim, mas uma oportunidade de tornar a minha experiência como ser humano muito mais rica, a partir da experiência do outro, que comigo compartilha as aprendizagens de uma sala de aula. Não posso me despedir de vocês, alunos, sem antes deixar uma reflexão sobre esse tema no que diz Paulo Freire. A pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história e de seu papel nela. Recusa acomodar-se, mobilizar-se e organizar-se para mudar o mundo. Temos renunciado à nossa capacidade de decidir, embalados pela força dos mitos e comandados pela publicidade organizada, sem que nos perguntemos a favor de que e de quem estão esses valores. Temos nos deixados impulsar da órbita das decisões, como escreveu Paulo Freire. Caros alunos, as tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a ele apresentadas por uma elite que se interpreta e lhes entregam em forma de receita, de prescrição a ser seguida. E quando julga que se salva seguindo prescrições, afoga-se no anonimato, nivelador das massificações sem esperança e sem fé, domesticado e acomodado. Já não é sujeito problematizador, é realidade buscando compreendê-la, posicionar-se em relação a ela e repensar os valores e atitudes em uma ação educativa de fundamental importância dentro e fora do ambiente escolar. É uma prática que forma sujeitos. Não é possível ensinar por ensinar, como se o mundo fosse algo distante dos conteúdos previstos nas disciplinas, alheio ao conhecimento encontrados nos livros. Compreender a realidade e construir possibilidades de nela intervir torna vivo o conhecimento escolar que mobiliza, engaja, constrói o hábito de buscar construir novas realidades frente aos desafios encontrados. Grande abraço, encontraremos em breve para a nossa última aula deste curso. Lembre que sempre poderemos nos falar via os contatos que deixei em sua sala virtual ou através dela mesma. Não fique com dúvidas, estou à disposição de todos vocês, aguardo nos fóruns e até a nossa última aula.